Ouro Preto, Minas Gerais, 6 horas da manhã. Mestre Leider aqui falando. Umidade do ar a 100% é basicamente isso. Não sei se dá para vocês ver, mas é uma mistura de neblina com chuvisco muito fino. E nosso tempo de descida vai cair. Por quê? Porque se você corre, se você anda um segundo sem prestar atenção, nesse tempo, uma estrada molhada, filho, você tá pedindo para ir pro chão. Então aqui a gente tem que ir devagar, prestando atenção. Antes de eu começar a falar sobre geopolítica, deixa eu lembrar de outra dica que eu dou aos caminhantes. Bastão, claro, e não andem olhando pro alto, sabe? Seu pé precisa de informação visual. Ande sempre olhando pro chão, para frente e pro chão. Nunca olhando pro alto. Os tombos, os acidentes acontecem quando você está prestando atenção num passarinho, numa flor, ou seja, você não está prestando atenção por onde anda. É imperativo prestar muita atenção onde você anda. Imperativo. Certo? E inclusive serve de analogia porque eu quero discutir agora. Eu creio, estou sendo levado a crer, que a grande diferença entre o Ocidente e a Eurásia, porque não são BRICS, né? O Brasil, tadinho. O Brasil foi tornado refém pelas escolhas do povo brasileiro. A África do Sul foi um pouco mais independente. Está enfrentando Israel à unha, com o apoio das outras nações africanas. Mas são os ricos. Rússia, Índia e China. E claro, os muçulmanos. Os ricos mais Islã. Eles estão prestando muita atenção aonde andam. Em cada passo que dão, estão atentos. Não vacilam. Já o Estado de Israel, os Estados Unidos e sobretudo a Europa, estão olhando para trás, não para frente, e para o alto, não para o chão. Isso explica coisa demais na geopolítica contemporânea. Deixa eu só atravessar aquela porteira que eu já explico para vocês. Vladimir Vladimirovich sabe muito bem contra o que e contra quem está lutando. Ele aprendeu a duras penas. Camarada Xi Jinping também compreende. Com um pouco mais de otimismo, mas compreende bem. Modi aprendeu da pior forma. Sua Alteza Real nem preciso dizer, né? É um homem arguto. Ele sempre soube. Ali Khamenei, então, herdeiro de uma tradição de enfrentamento desde sempre. Lá o Sisi, os Emirados Árabes Unidos, não chega a importar tanto assim, né? Os 4 atores principais são esses: Narendra Modi, Sua Alteza Real, Príncipe Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Vladimir Vladimirovich e Xi Jinping. São esses os 4 homens que fazem a função de Atlas moderno. Eles carregam o mundo nas costas. Do lugar onde ele estava, o Ocidente, para um local certamente bem mais a leste, na Ásia. Os 4 compreendem muito bem o Ocidente. Sabe que a democracia é uma farsa, que a ordem baseada em regras é só um nome, que as instituições foram feitas para falhar. Olha a ONU, por exemplo. Cara, o Estado ilegítimo cometeu um genocídio
diante das câmeras de televisão, o mundo inteiro vendo. O que a ONU fez? Nada. Sempre fez. Em relação ao Estado de Israel, absolutamente nada. Agora, eles estão invadindo o famoso país soberano, Líbano. O que a ONU fez? Nada. O que ela vai fazer? Absolutamente nada. As instituições da ONU, via de regra, são feitas basicamente para falhar, para atender interesses dos Estados Unidos. Não é que elas são ineficientes, elas são muito eficientes em não resolver. Gente, aqui agora, deixa eu dar um pause que vai exigir minha total atenção, senão não ultrapassa a exclamação. Estou num trecho mais ou menos plano, dá para continuar. Eu lembro no finado, não sei se ainda existe, History Channel, tinha um programa falando sobre psicopatas. Os Estados Unidos é onde tem 9/10 dos psicopatas do mundo, né? Então não são pessoas doentes, é uma sociedade doente que produz gente doente. O problema é a sociedade, não são as pessoas. Os Estados Unidos foram feitos para produzir isso, psicopata, serial killer, esse tipo de coisa. Ok. Mas tinha se entrevistando um lá, né? Que prendia às vezes várias mulheres no mesmo esconderijo. Tem um nome, local lá que eles ficavam presos. E o repórter perguntou como essas mulheres não lutavam desesperadamente para fugir. E ele falou tranquilamente, estava no corredor da morte já, parece que nem estava ligando, que é a mistura certa de desespero com esperança. No desespero, as pessoas buscam ideias que não buscariam normalmente. E é assim que os evangélicos cresceram nesse país. E a esperança, no momento e na dose errada, impede a mudança. Impede a luta. Impede a fuga. E aí tem a ONU, né? Ah, não sei quem foi condenado pela ONU. E você já viu algum país que não fosse inimigo dos Estados Unidos para qual essa condenação valeu? Condenaram o Slobodan Milosevic por crimes que inclusive ele não cometeu. Condenaram a Coreia do Norte, condenaram o Irã. Aí as determinações da ONU valeram. Mas alguma determinação da ONU já foi seguida alguma vez por Israel? Então, não é que ela não funciona, ela funciona perfeitamente bem para atender os interesses dos Estados Unidos. Vou ter que dar outro break. Você se lembra da época do golpe? Ele não, ele nunca. Não vai ter golpe. Você se lembra? Foi ele sim, ele sempre. Que teve golpe. Lembra a Marcha das Vadias? Você se lembra qual foi o resultado? Eleger a maior bancada conservadora da história desse país, entulhar o Congresso de pastor. Então, as ideias eram estúpidas desde o começo. Marchinha. Olha as pessoas que estavam naquelas marchas, gente. Tudo classe média. Pouco mais moreno do que as marchas a favor do Bozo. O povo mesmo não estava lá. E ninguém percebeu, né? Que eles não fazem questão do povo. Os web revolucionários, os
nacionalistas de Paris, os soberanistas de sofá. Essas pessoas não fazem questão nenhuma do povo, não estão nem aí com o povo. Eles acham que o povo é uma massa que tem que ser manipulada e que é burra. Não quer saber de povo. Por isso eles não perceberam que o povo não estava nessas pataquadas. O povo estava sendo doutrinado por pastor evangélico, por liderança de extrema direita, por Brasil para lerdos. É o caldo que produziu Pablo Marçal. Eles não entenderam isso, eles não viram isso. Altas discussões foram feitas entre eles e para eles, os iluminados. O povo não foi chamado. O povo não participou. Foi uma coisa muito parecida com o golpe de Estado que os militares deram e que pôs sim a monarquia. O povo não entendeu nada, porque não participou, não foi convocado. Ninguém queria o povo lá. Olha, para falar em 15 de novembro, né, data do golpe militar, que acabou com a monarquia, tem pinturas. Veja se acha alguém do povo nessas pinturas. O grito da independência tá cheio de cavalo e tal. É claro que não é uma foto, não foi bem assim que aconteceu. Mas procura o povo na iconografia desse país. Você vai ver o povo do outro lado da baioneta dos militares. Na cabanagem, 1/3 da população do Pará foi assassinada pelo exército brasileiro. Você vai ver o povo na Confederação do Equador, assassinado pelo exército brasileiro. Você vai ver o povo na Sabinada, assassinado pelo exército brasileiro. Você vai ver o povo na revolta de Beckman. Adivinha? Assassinado pelo exército brasileiro. Você vai ver o povo na Revolução Farroupilha, traído pelos estancieiros e assassinado pelo exército brasileiro. É lá que eles querem o povo, do outro lado da baioneta. E não faz muita diferença se é militar, se é soberanista, se é web revolucionário, se é psolista, se é identitário. Eles não querem nem saber de povo, porque o povo está errado. Certo estão eles, porque eles são os iluminados. E eu lembro, falei sobre isso muitas vezes, andando do lado da ferrovia, na minha antiga cidade. Eu conheci as pessoas, né? Ah, tá vendo aquilo ali? Aquelas moças que trabalham na limpeza urbana. Aquela ali é pedreiro, marceneiro, serralheiro. Chega neles e pergunta se eles querem que a filha deles seja uma vadia. Você vê o que você vai tomar na cara. Esses imbecis nunca entenderam nada, porque nunca estiveram dispostos a compreender. Simples assim. Simples assim. Sem entendimento, sem compreensão, sem aceitação, não há mudança. Eles nunca quiseram mudança. Eles só queriam gritar. Verdadeiros bebês chorões. Aí não faz diferença se é um esparolado cocainômano que vai se esconder em Paris, ou se é um web revolucionário que está com a bunda sentada em algum apartamento em Recife. Não faz diferença nenhuma. Nenhuma. Como se diz em Goiás, com todo respeito a uma palavra, é tudo bosta do mesmo. Entenderam? É nesse sentido que eu falo
A questão da compreensão, você tem que entender o que você precisa transformar. Vladimir entende. Xi Jinping entende. Narendra Modi agora entende. Sua Alteza Real entende. Vamos só dar um recap. Bangladesh entrar nos BRICS. Golpe de Estado. Extremista religioso muçulmano assume o poder. Tailândia ia entrar nos BRICS. Golpe de Estado. Impeachment de um moço. Arruma desculpa qualquer e depõe governante. A Argentina ia entrar nos BRICS. Misturaram lá um cosplay de Bolsonaro com Pablo Marçal e Jirico. E elegeram Milei. Indonésia ia entrar nos BRICS. Sucessor do Widodo é um ex-militar que foi ministro da Defesa do ditador Suharto, colocado lá nos Estados Unidos por décadas. Os Estados Unidos, o Ocidente, a democracia sabe muito bem o que tem que fazer. E fazem. Para isso, conta com a cumplicidade das elites vendilhonas, né? Elas não hesitam. E, nossa, gente. Peraí. No atravessar um terreno daquele, você tem que dar passinhos muito pequenos por vez. Elas contam com a cumplicidade das elites e da jumentocracia autoritária que se acha inteligente, que se acha salvadora, que se acha apóstola. Sabe? Mas que são só bebês chorões. Que só quer chorar e ser ouvido. Por isso que a democracia funciona. Porque ela é feita para não mudar nada. Não é que a democracia não funciona, ela funciona muito bem. Só que se engana quem acredita que ela funciona para atender as demandas nacionais, soberanas e do povo, de forma alguma. Funciona para esse tipo de gente. Para que uma parte da elite governa e a outra parte brinca de fazer oposição sábia. Por isso que dos quatro que está em pior situação é o Modi, que ainda tem umas crenças excessivas na democracia. Mas acho que está diminuindo. Tá? Porque toda hora eles acusam ele de islamofóbico, de fascista, de ser de extrema direita. Sabe os espantalhos de sempre. Quer dizer que alguma coisa certa ele está fazendo. Qual que é a melhor coisa que um governante pode fazer se ele quer realmente mudar as coisas? Acabar com a democracia. Acabar com a democracia burguesa. Substituir por uma verdadeira democracia. Até chegar no estágio da chinesa leva um tempo. Então, um regime do tipo asiático, típico, governante forte, que atende às aspirações da massa do povo, tá ótimo. Muitos líderes africanos, e as pessoas na África do modo geral, não tem essas ilusões com democracia, essas bobagens com democracia burguesa. Eles sabem que foi um sistema imposto pelo colonizador. Parece que aqui na América Latina nós esquecemos disso, né? Que a democracia foi um regime de governo imposto pelos colonizadores e pelas elites dominantes dos Estados Unidos. Cara, onde essa árvore estava antes de cair? Lembra quando eu falo que a gente tem que tomar muito cuidado ao andar em estrada? Sobre isso. Então na Ásia eles sabem, na África eles sabem. Isso parece não saber na América Latina, né? O PSOL,
Ó, o Maduro. Até o Lula. Excessivamente iludido com essa bobagem. Os eurasianos sabem. Olha para frente e pro chão. Do outro lado, primeiro nós comerciais. Nosso canal está crescendo, eu gostaria de agradecer muito vocês, está crescendo rápido, não sei o que aconteceu, ele está crescendo bastante. Já está próximo de 1 milhão de vídeos assistidos, né? Não sei como é que é a meta, mas está perto de 1 milhão de visualizações e próximo de 5 mil inscritos. Mas nós não somos monetizados, e não é porque nós não queremos, não. Então precisamos da ajuda de todo mundo. Só dar um intervalozinho e a gente volta. Bom, do outro lado, os Estados Unidos ainda acham que são hiperpotência. Ainda agem como se fosse a maior potência econômica do mundo. Como se fosse o país mais poderoso militarmente. Eles agem como se fosse. Eles estão olhando para trás. E tem aspirações de levar a democracia. Você sabe o que significa, né? A Líbia sabe, a Síria sabe. O que significa levar a democracia para o mundo inteiro. Então estão olhando para o alto. Não estão prestando atenção no trem da iniciativa Centrão Estrada que está vindo para atropelá-los. O Reino Unido, vou nem falar eu nem sei o nome do primeiro-ministro do Reino Unido. E sabe que diferença faz? Nenhuma. O primeiro-ministro do Reino Unido hoje é uma figura tão significativa quanto o primeiro-ministro da Suécia, da Holanda. Tanto faz. Né? Tanto faz. Foi-se o tempo que o Reino Unido era importante. Apitava alguma coisa. Mas eles acreditam que ainda são uma potência. Os caras já têm que contratar comandante de submarino pelo LinkedIn. Estão consertando submarino nuclear com super bonder. Não tem nenhum porta-avião navegando. Tudo no estaleiro. Não tem marinheiro. E acha que ainda é a potência dos mares. Do mesmo jeito que os Estados Unidos acham que são nação indispensável. A Alemanha. De verdade, qual foi a última vez que você comprou um produto made in Germany? Eu já comprei. No passado. Uma lente Carl Zeiss. Aí depois eu até tive uma câmera boa que estragou, infelizmente. Que também tinha lente Carl Zeiss. Mas feito na China. Made in Germany, não. Auxiliar os Estados Unidos e sancionar a Rússia nos produtos que os Estados Unidos eram autossuficientes, mas dos quais a Alemanha dependia vitalmente, o linguiça de fígado, salsicha de fígado, destruiu a Alemanha. E foi alegremente ajudado pela maluca do Partido Verde, Annalena Baerbock. Olaf Scholz e Annalena Baerbock destruíram a Alemanha. Hoje ela não é relevante, não é significativa, não importa. Parece que eles até fizeram um acordo, né, de defesa. Alemanha e Reino Unido. Uau! Tem a mesma eficácia de um acordo de defesa Honduras-Guatemala. Né? Grande merda. Olha o Japão. O Japão já foi o maior exportador do mundo. Acabou de perder a terceira posição para a Itália. Para a Itália. A Itália hoje é o terceiro maior exportador do mundo. E faz total sentido. A Itália exporta charme, qualidade,
seja massa de macarrão, Barella, seja Gucci, seja Versace, seja Ferrari, se é italiano é bom. Até os artesãos italianos. Nossa, um sapato italiano feito à mão. Uau, 5.000 euros. Vamos pagar. O Japão já era. O Japão já era. Resolveu se aliar aos Estados Unidos. Incondicionalmente. Os mesmos Estados Unidos que destruíram o Japão nos anos 1990. E que lançaram a bomba atômica nos anos 1940. E hoje é uma ex-potência que se acha. Olha lá, fazer uma aliança militar com a Coreia do Sul. É outra, né? Nossa Senhora. Então esses países são governados por pessoas que não entendem. O Macron até tenta. Mas aí Israel lançou uma chantagemzinha básica, certamente. Porque o Macron tinha proibido Israel de participar da exposição de arma. E de repente ele disse que não era bem assim. Ou seja, Mossad, um serviço secreto qualquer, provavelmente até o MI6. Os britânicos, só Deus, os franceses, descobriu algum segredo horrível, entregou para os Zelensky chantagearam e pronto. Mas o Macron pelo menos entende. O Macron pelo menos compreende o que está acontecendo. O resto nem isso. É cachorro tentando morder o próprio rabo. Então, quando eu falo que o Ocidente já era, entre outras coisas, é por isso. Eles nem conseguem entender o que os está atingindo. Então, se você não consegue entender o que te atinge, nem de que lado vem, não tem como você se defender. Se preparasse a montar uma estratégia. Seja como for, gente, eu tenho uma ladeira muito grande aqui pela frente. Tem que prestar muita atenção agora. Até mais e fiquem bem. Por hoje é só.